E vamos do quê? Bora! Nosso papo de hoje vai ser um pouquinho sobre um problema que assola toda a equipe técnica, pelo menos alguma vez, e em boa parte do tempo isso acontece com muita frequência. Nós vamos falar o quê? O que trava os projetos, que é algo muito precioso. Definições. Boa parte do tempo, a gente passa mais tempo indo atrás das definições do que de fato realizando o projeto. Vamos construir o raciocínio. Boa parte do tempo, quando existe alguma parceria ou a gente fecha algum negócio, isso é feito sempre numa escala um pouco mais acima. É, sei lá, um diretor com um diretor, um gestor de parceria com um gestor de parceria, e acontece esse acordo, esse combinado, não necessariamente envolvendo o time tech. E aqui acontece a causa dos grandes males. O que acontece? Há essa venda, só que essa venda ela não foi alinhada com relação aos detalhes técnicos. E quem vai colocar a mão na massa, cada detalhe conta, tudo importa. Se isso já aconteceu com você, indico fortemente para você respirar fundo e vamos construir junto comigo essa solução. Não necessariamente a gente vai conseguir evitar isso todo o momento, mas a gente pode ser um agente ativo dessa solução. Vamos lá. Primeiro lugar, é muito importante que você tenha um template, tenha uma lista, uma lista mesmo, um checklist de tudo aquilo que você precisa saber desse projeto ou dessa iniciativa. E você precisa ter isso para que você tenha clareza daquilo que você sabe, daquilo que a gente não sabe. Inclusive, pode ser que nenhuma das empresas percebeu a importância daquela informação. Tenha esse template, tenha esse checklist. E independente da tarefa que chega, tenta checar aquilo que você tem clareza daquilo que você não tem clareza. Segunda parte. Aquilo que a gente não tem clareza, a gente precisa fazer essa definição. A gente precisa correr atrás dessa definição. Importantíssimo, dividir para conquistar. Divide essa tarefa com outras pessoas que estejam atuando com você, no caso, né? Para que a gente consiga resolver essas perguntas, isso que está em aberto. Boa parte das vezes, nem o cliente sabe o que ele quer. E daí cabe a nós pegar na mão dele e vamos juntos achar essa solução. Fechado. Você tem um template, já tem toda uma lista de coisas que você precisa saber do projeto. Você já sabe aquilo que você não sabe, já dividiu para conquistar, para a gente responder essas perguntas e é hora de pôr a mão na massa, fazendo a divisão de tarefas e tudo mais e fazendo o acompanhamento dos projetos normalmente. Essa definição de datas é muito importante que você tenha visão, porque pode ser que a gente tenha um conflito de datas ou mesmo a mesma pessoa esteja em dois projetos ao mesmo tempo, e isso faz com que ela vai atrasar o projeto ou vai atrasar alguma entrega. E você, talvez como um gestor, ou talvez não, né? Mas caso você seja, é importante que você tenha a visão clara disso, para que a gente possa fazer um alinhamento de expectativa e negociar, se for o caso, o prazo de entrega. Fechado. Então, a gente fez um template, a gente fez aqui o levantamento e já dividiu para conquistar, para preencher essas respostas. Começamos a colocar na mão na massa. Não esqueça de ter algum validador. Pode ser um diretor da sua própria empresa, pode ser o próprio cliente. É importante que você tenha alguém que valide, alguém que fale, olha, está tudo bem. Isso daqui está, fechamos a primeira entrega. E aí a gente faz a tão sonhada entrega e tá tudo certo. Importante, quando a gente começa a fazer esse template e a gente tem todas as perguntas claras do que a gente sabe ou não sabe e aquilo que a gente não sabe, o que precisamos saber, você pode contar com a ajuda de pessoas que, por exemplo, têm um ponto focal mais forte com o cliente, ou como, por exemplo, o gestor lá de parceria ou o comercial. Fulano, essas perguntas são muito importantes para mim na hora de desenvolver o projeto. Nas próximas, você me ajuda a trazer essas respostas? Para mim, elas são importantes. Pode ser, por exemplo, que isso impacte o valor final do projeto, dependendo das ferramentas, da quantidade de dados que a gente está lidando e tudo mais. E é por isso que a gente precisa seguir essas etapas para que a gente consiga resolver esse problema que, na minha experiência, isso sempre acaba caindo no colo de tech. Como evitar? É muito difícil porque a gente não está em camadas superiores para poder falar direto com o cliente, mas aqui é sobre a gente ter esse template muito claro e deixar claro para os outros responsáveis, outras pessoas hierarquicamente acima de você, que a gente precisa dessas respostas. Quanto mais clareza fazer parte da cultura da empresa, mais fácil isso fica para os devs desenvolverem. O que
é o suprassumo, né? Bom, se você não me conhece, eu sou a Mika, sou gestora de tecnologia e o meu trabalho é transformar a tecnologia em parte da solução, ao invés de ser parte da dor de cabeça. Se você não me conhece, segue já e não esquece de curtir. E eu queria também saber, me conta, o que você faria nessa situação?